Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite de fazer esse debate que é inesgotável, um debate que ainda está muito presente nas famílias, né? Com os pais, com as escolas, com os educadores, com a sociedade. A Gilmara já nos dizia um pouco aqui nos bastidores que nem o governador nem o prefeito se entendem, né? Depois ela vai dizer um pouquinho para nós, porque eu não acompanhei as últimas notícias que saíram da RBS agora há pouco, mas enfim, eu quero pedir licença para vocês porque eu quero apresentá-las, né? Embora esteja bem divulgado no card, né? Eu gostaria aqui de poder ter, vocês só vão me perdoar aqui Boa noite. aqui, vamos ver se eu consigo aqui. Opa, vamos lá. Mas eu quero apresentá-las, o nome das escolas aqui, deixa eu só ver aqui, para mim não fazer nenhum tipo de equipe. Só um segundinho. Mas eu estou aqui, convidei, vamos aqui, por ordem, opa, agora aqui. Mas a Alexandra Garcia, que está aqui ao lado da Tatiana, não é isso? Eu não estou aqui conseguindo abrir, vocês vão me ajudar, mas é a escola... Anjinho da Guarda. Escola Anjinho da Guarda. Isso, na Zona Norte. Isso. E a Gilmara, que é da escola Gilmara, me dá aqui o nome que eu não estou conseguindo abrir aqui, que eu não sei o nome de todas de cabeça. Qual é a tua escola, Gilmara? Tu estás com o microfone fechado. Pare um pouquinho. Eu tenho aqui. Consegue abrir teu microfone? Agora, aqui, vocês vão nos apresentando. Eu me perdi aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Gilmara, qual é o nome da tua escola, Gilmara? Que eu estou aqui sem a... Eu sou Gilmara, da Dutra Jardim, Gilmara Santos, sou coordenadora. Estou aqui representando também a nossa presidente, que é a Vitúlia Gonçalves, que faz um trabalho comunitário dentro da instituição, dentro da sua comunidade há anos. E estamos aqui para mais um debate sobre esse assunto. Agradecemos, eu em nome da escola, das famílias, esse espaço de escuta. A minha equipe também, que está extremamente angustiada com toda essa situação. Então, um espaço de escuta é um momento essencial, e nós te agradecemos, Mauro, por esse momento. Com tantas mordaças que estão sendo colocadas, né, nos nossos quereres ou no que pensamos, é muito importante que se abra esses espaços de engajamento, esses espaços de escuta, mas esses espaços de troca, porque, na verdade, como não conseguimos ser ouvidos, né, tanto quanto educação, mas quanto instituição, quanto comunidade, é importante que se faça isso, um engajamento e uma união de todos esses grupos que buscam esse momento. Eu te agradeço muito. Deixa eu aqui fazer a apresentação, porque eu tinha abrido aqui o card e acabei me atrapalhando. Mas aqui a Gilmara é coordenadora pedagógica da Escola de Educação Infantil Dutra Jardim. Conheço a escola, uma escola, olha, quem conhece sabe, né, o trabalho que essas meninas fazem lá. A Tatiana Ribeiro também conhece a escola delas, e a Tatiana é diretora e pedagoga da Escola Infantil Anjinho da Guarda, na Zona Norte, no Sarandi, e a Alexandre Garcia é a fundadora da escola, que está ao lado dela, lá da Tati, também lá da Anjinho da Guarda, Zona Norte. E junto conosco hoje para contribuir com todo esse processo, porque também a participação aqui da psicóloga, educadora social e idealizadora do serviço de psicologia na periferia. A Jéssica também tem um trabalho na comunidade dela muito legal, né? E ela pode falar um pouquinho qual é o olhar dela como psicóloga para esse retorno das voltas às aulas. Eu queria dizer para vocês que já fiz aqui as apresentações, também agradeci demais, estou muito feliz de poder tê-las na nossa live, de poder dividir com as pessoas que nos seguem, que as pessoas que também seguem vocês também podem aqui participar conosco, para dizer para vocês de que nós já convidamos outras pessoas para falar sobre o assunto, né? E eu acho que a Gilmara tem toda a razão nisso aí, Gilmara. Quanto mais a gente colocar para fora, usar os espaços que a gente tem a oportunidade para dividir,
vão surgindo questões novas, né? Eu aqui, ao longo dos debates que fiz com vocês, educadores, foram trazidos assuntos que a gente não conhece no dia a dia de vocês, né? Quando chega os assuntos lá na Câmara de Vereadores, quando a gente chega para nós, né, representantes, vereadores, políticos, chega de um jeito, né? Chega trazida sob o ponto de vista de interesses, às vezes, apenas de um lado, né? Quando se colocam todos os aspectos, né? A gente consegue poder aqui dividir com os pais, dividir com vocês, né? E tomar as melhores decisões. Embora todos nós queiramos, né, o retorno, todos nós queiramos a vida normal, né? Nós ainda temos uma longa caminhada, né? Eu tenho defendido que, de fato, a vida tem que voltar, né? Vai voltar com os devidos cuidados, com os devidos protocolos, né? Com a devida segurança, né? Então, alguns segmentos conseguiram retornar de maneira mais fácil, né? Conseguiram já se preparar, conseguiram, né, fazer os investimentos necessários e exigir das pessoas que fazem parte daquele segmento o uso, né, dos protocolos e dos equipamentos necessários. Então, diante disso que eu provoco vocês para um bom debate. Aqui é uma conversa, né? Claro que eu estou aqui cercado só de pessoas que da mais alta qualidade, conhecedoras do assunto, né? Então, eu espero poder fazer dessa horinha que nós temos, vocês vão ver que passa voando, né? Um bom debate e esperando que as pessoas também participem, né? Depois eu quero dar uma paradinha para poder saudar algumas pessoas e poder aqui dividir com vocês algumas perguntas, né? Algumas questões colocadas que sempre são trazidas através das redes sociais aqui, da possibilidade das pessoas comentarem o assunto. Tá certo? Vamos iniciar, quem sabe, a Gilmara fez uma pequena introdução, não foi só um oi que ela dá, mas como ela já falou, então eu passo para a Tati, depois eu vou para a Jéssica e fechamos a primeira rodada com a Gilmara, e aí eu vou aqui dando a minha contribuída. E, claro, a Alexandra também está ali ao lado, pode dar a sua contribuição, evidentemente está aqui participando do debate, tá, Alexandra? Tu és uma das nossas debatedoras. Está tá num banquinho mais baixo aí, mas a gente te enxerga bem. Tati, abre o teu microfone. Então, vamos iniciar a nossa conversa, né? Que é a falta de diálogo da prefeitura na construção do protocolo para o retorno às aulas. Primeiro, Mauro, quero te agradecer por esse espaço, né? Agradecer pelo convite, dizer que eu sou muito, muito tua fã, gosto muito do teu trabalho, te admiro porque tu é uma pessoa que sempre nos recebe, né? Qualquer problema que a entidade tem, tu está sempre disponível a ajudar. E eu quero te dizer assim que muito obrigado por ter defendido nós aquele dia lá na prefeitura, que a gente não ia receber, que a prefeitura não ia pagar as funcionárias, né? Viu? Eita, teve que todo mundo ir lá para frente da prefeitura, de máscara, lutar. Era retroativo ainda, né? Retroativo, foi uma coisa bem complicada, e tu foi lá, fez a ação, e graças a Deus a gente conseguiu receber, né? Então, é uma pessoa que a gente sempre pode contar, né? Então, estou sempre incomodando lá o FLEC, pedindo ajuda, pedindo o teu gabinete, né, para que a gente consiga resolver problemas assim que lá dentro da entidade a gente sabe muito cuidar das crianças e fazer aquele trabalho, né? Só que perante as leis, perante as nossas dificuldades, a gente precisa de pessoas especiais assim, e tu é essa pessoa, então eu te agradeço por isso. Né? Obrigado. E falar assim que a nossa escola está à disposição dos pais, da comunidade, eu tenho bastante acesso com os pais a respeito das dificuldades que a gente está enfrentando, referente a esses protocolos, né? A gente tem toda essa dificuldade de comunicação com a prefeitura. E isso nos incomoda muito, né? Eu não lembro de ter outras, como é que eu vou lhe dizer? Outras gestões, né? Que não nos ouve que nem essa. Eu acho que, por maiores problemas que a gente tinha com outras gestões, né? Ninguém não nos ouve que nem essa gestão de agora. Tá bem difícil, assim, conversar com eles sobre os protocolos. Eles impõem muitas coisas, mas eles não nos dão soluções, né? Então, a gente, enquanto instituição, a gente está correndo atrás, como sempre, né? Buscando resolver. A gente quer muito abrir a escola, né? A gente sabe que as crianças precisam do nosso atendimento.
Hoje, quando eu botei no Face ali, que provavelmente nós abriria dia 28, nossa, os pais estão felizes da vida, né? Muitos pais não têm ninguém, são do interior, vêm do interior para a cidade e não tem um tio, não tem uma avó, não tem um parente, né? Nós temos muitos haitianos dentro da escola que precisam do atendimento, que não tem ninguém por eles. Então, assim, ó, esse trabalho que a gente faz é um trabalho muito bonito, né? A gente atua na Escola Anjinho da Guarda há 40 anos. A minha mãe, a dona Alexandra, que está aqui do meu lado, ela fundou a escola. Então, construiu tijolinho por tijolinho daquela escola. E a escola hoje tem uma estrutura muito boa, né? E é uma referência ali na Zona Norte de escola de educação infantil. Então, por isso que a gente fica com essa alegria, né, de estar podendo abrir, mas preocupada com a questão financeira também, e não é fácil adquirir esses materiais, esses insumos que a gente vai precisar usar, né? Muita máscara, muito álcool em gel, muito material, então, que a gente tem que estar correndo atrás, né? E hoje a gente abriu a escola com os educadores, né? E essa preocupação é geral. É a preocupação das educadoras, é a preocupação dos pais, é a preocupação... Eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar isso, mas é uma dificuldade, né? E a dificuldade financeira que nos atrapalha mais, né? Mas nós vamos conseguir. Tenho certeza que nós vamos conseguir. Sem dúvida, Tatiana. Mas, vamos lá, temos uma caminhada e nesse momento era o momento onde nós tínhamos que radicalizar o diálogo. Né? Na verdade, a prefeitura, eles não têm assim, me parece que nós sempre tivemos problemas. Né? Nunca foi uma relação perfeita e nunca vai ser. Sempre foi difícil. Sempre faltou, sempre a prefeitura deu menos que precisava e sempre foi uma luta para conseguir qualquer tipo de avanço. Mas parece que não há compreensão deles do que é uma terceirização, que é basicamente o que o governo está fazendo. O governo deixa de executar essa política. O que ele busca em vocês? Ele busca know-how, ele busca a quem conhece a sua comunidade, ele busca os profissionais lá da ponta que sabem executar esse tipo de serviço. Não é uma gestão que manda lá e vocês têm que ser uma gestão horizontal, compartilhada, discutida, né? Enfim, mas isso foi todo o período e eu não acredito que vai mudar, né? É o modelo. Eu tinha dito que ia passar a Jéssica primeiro, mas vamos esgotar um pouquinho a parte das escolas com a Gilmara e depois a Jéssica vem com a parte... pode ser, Gilmara? Então, eu vou passar para ti, depois eu vou falar um pouquinho com a Jéssica também sobre um outro olhar dela sobre psicóloga e sobre como é que está a cabecinha das crianças para esse retorno. Gilmara, abre o teu microfone, Gilmara. Está fechado. Perfeito. Pronto. Enfim, faço das palavras da Tatiana as nossas. Eu acho que, sim, a ideia é o retorno. Mas é um retorno com biossegurança. É um retorno que entendemos que, no meio de uma pandemia, nós não vamos conseguir mais evitar. Mas, como se fala muito, nosso momento agora é de tentar reduzir danos. Eles vão existir, mas precisamos estar prontas para reduzir esses danos. Os pais da nossa instituição são muito ativos, são pais que nós tivemos trocas durante todo esse processo de 6 meses. E de pais que nós viemos trabalhando quanto à questão de segurança, de que as coisas iriam mudar, de que teríamos protocolos, de que teríamos... E, de repente, isso não vai ser necessário. Porque no momento que eles não acreditam nesse repasse de verbas, que eles passaram 4 meses, aonde que agora está essa verba para que nos apoie na questão de EPIs, nas questões de... até do protocolo em si, de restauração da instituição. A instituição está 6 meses fechada. Precisamos de manutenção, preparar ela para o retorno, preparar ela para... Agora não é mais voltar das férias, nós estamos voltando num novo momento, em que, inclusive, a instituição tem que ser preparada para um novo pedagógico. Nós precisamos mapear essas famílias, de saber como elas... O que aconteceu nesse período de 6 meses? Eu não posso abrir as portas e não saber qual é a demanda e a necessidade deles. Porque nós não somos a SMED, nem a Prefeitura de Porto Alegre, que não quer ouvir o outro. Eu não quero abrir a porta, não é pão e circo que queremos. Nós queremos uma qualidade de atendimento para essas crianças e famílias, e para a equipe. Porque, sim,
Os colaboradores também são seres humanos e precisam de respeito. Eles precisam ser respeitados, assim como as famílias, as crianças, os colaboradores também, porque não são funcionários, não são funcionários da Tatiana, não são funcionários da Alexandra, são colaboradores. São pessoas que estão lá, dispostas a fazer. Mas ouvir delas que medo e insegurança, porque elas tratam de vidas. E quando se trata de vidas, eu não posso estar arriscando, eu não posso estar treinando o que eu vou fazer. Eu preciso ter noção, ou pelo menos segurança do que eu estou fazendo. Sim, somos capacitadas, lutamos, vamos conseguir, mas nós precisamos que alguém estenda a mão. A gente precisa de um norte para que isso siga. Eu não posso ficar testando, porque de quem vai ser o compromisso se não der certo essa testagem? Vai ser da Tatiana? Melhor, vai ser da Alexandra, que assina tudo isso? Vai ser da Vitúlia, a dirigente da minha instituição? E vai ser a culpada se uma epidemia, né, se uma pandemia generalizada, ou se assim, todas as crianças, se alguém vê a óbito, de quem é a culpa? Quem se responsabiliza por isso? Mandar eu abrir a porta sem estrutura, sem condições para a saúde mental, e que bom que a Jéssica está participando desse momento conosco, porque a saúde mental, a dos dirigentes, a da equipe de direção, a gestão, a gente, na mesma semana, recebemos 5 e-mails, não foi, Tatiana? Colaboradores vão voltar para a suspensão. Isso foi numa data, num dia. 3 dias depois, assinem as suspensões. Assinamos na sexta-feira, dia 11. No dia 12, recebo um e-mail da reunião de segunda-feira. Ou seja, eles não têm comunicação dentro da Secretaria de Educação? Isso é visível. Eu gostaria de entender se isso é desrespeito ou será que é inabilidade numa gestão? Porque onde entendo, as gestões devem fazer o quê? Com que as pessoas, os envolvidos, se sintam mais capazes. E eu sinto que essa gestão nos faz cada vez mais incapaz, até de uma informação para a família, uma informação para um funcionário. Eu gostaria de acreditar numa gestão pública que me fizesse, como cidadã, me sentir melhor do que eu sou. E cada vez que eu passo uma informação para um funcionário e 2 dias depois é outra, o dia que eu passo uma informação para a família e 2 dias depois é outra. E como hoje eu descobri que isso não é que seja com as instituições. Ele fez isso com o nosso governador, que é onde conheço até sei. Há uma hierarquia. Eu estou abaixo da prefeitura, mas o governo do estado está acima. E hoje ele veio a público me dizer, governador Leite, que ficou sabendo como as instituições, que as escolas iriam abrir através da mídia. Porque, sim, o nosso secretário de Educação, Adriano Naves, foi primeiro à mídia comunicar o retorno às aulas e depois se reportar às instituições. Ou seja, a RBS-TV sabia antes do que as instituições que teriam que estar aptas a abrir essa instituição e receber as crianças, do que os dirigentes, do que as EMEIs, porque quando falo, eu não falo só das conveniadas. Eu vejo as privadas com dificuldades também de uma reabertura, eu vejo as EMEIs, eu vejo as escolas, né, a pública, a privada e a conveniada, sem um respaldo, sem um suporte, porque, de repente, uma escola privada pequena, né, as escolas e instituições menores, que não são conveniadas, elas não vão ter um protocolo de norte para seguir. E vão abrir de que forma? Não consigo ver isso. Então, eu me pergunto, será inabilidade ou será falta de respeito? Será que as coisas não são planejadas? Eu lembro muito de falar para nossas colaboradoras, para a equipe de profissionais da instituição, de que não se entra dentro de um espaço de trabalho sem planejamento. E cadê o planejamento das nossas políticas públicas? Onde está o planejamento do nosso prefeito? Ele teve 6 meses para planejar, para organizar, para pensar.
Ou ele não sabia que essa pandemia ia se estender? Ou será que a gente ficou 6 meses dentro de casa, no preserve-se, ficamos usando máscara sem sentido? Então, por que fechar as instituições se agora, da noite para o dia, pode abrir? Fica a minha pergunta. Ele não está preocupado com a saúde mental das crianças? Das funcionárias? As pessoas não têm sentimentos. São 6 meses, fique em casa, se preserve, se guarde. Agora entra todo mundo. Somos peões desse jogo. Agora entra, agora sai, agora volta. A educação precisa ser ouvida. O fórum das entidades não é ouvido. Eles amordaçaram o fórum das entidades. Ele não conversou com o fórum 6 meses. Eles são nossa representatividade. Talvez ele não queira ouvir a Gilmara, a Dutra Jardim, a Tatiana, mas ele tinha que ouvir o fórum. Ele tem que ouvir o CME, ele tem que ouvir o Conselho Tutelar. Não há necessidade disso? Falta planejamento. Assim como eu sempre solicito que a equipe de profissionais da nossa instituição tenha um planejamento, entre dentro de uma sala, sabendo o que ela vai passar para suas crianças. Eu gostaria de receber esse respeito do secretário de Educação, que entrou para uma reunião sem a mínima condição de busca. Eu não sou uma secretária de Educação, mas ele precisa saber como se reportar a nós. Ele não sabia que precisava de 48 horas, ele não sabia das questões jurídicas, ele não sabia das questões burocráticas. Ele precisa estudar, então, antes sobre isso. Ele não conhece a educação infantil. Não conhece. Ele nunca entrou numa escola de educação infantil. Um plantador de batatas precisa ir até a sua colheita para saber plantar batatas. Se ele não for até as instituições de educação infantil para conhecer a realidade, ele jamais vai conseguir colher educação. Eu não sei mais o que posso pensar quanto a isso. Biossegurança, ele precisa pensar em biossegurança. Ele precisa pensar de que não é da noite para o dia que isso se constrói. Precisa ser o novo. Não vamos retornar às escolas. Nós vamos rever a educação e a pedagogia. Gilmar, a impressão que eu tenho é de que ele não reconhece, ele não gostaria que fosse assim, né? O semblante dele fica claro assim, quando ele dialoga com vocês, escolas. É como se isso aqui é como se não funcionasse para ele, entendeu? Ele se reconhece a história, ele se reconhece a caminhada, ele desconhece o esforço coletivo que se teve para se conquistar o que se chegou até agora, né? Vamos combinar, num passado muito recente, o município não oferecia esse número de vagas em escola infantil, né? Nós não tínhamos esses recursos, esses volumosos recursos que temos hoje, depois da criação do Fundeb em 2007, que garantiu que nós pudéssemos oportunizar. Eles reconhecem, e eu acho que isso faz um mal, né? Faz um mal para esta relação, que poderia ser mais harmoniosa, poderia ser mais construtiva, né? Esse é um momento difícil que todos nós estamos vivendo. Aquele dia 17 de abril, aqui muito bem lembrado pela Tatiana, é um exemplo disso, né? Quer dizer, ele usou simplesmente o formalismo para dizer, olha, eu não posso pagar por serviço tão prestado. Opa. Opa. Tá bom. Então, de certa forma, vocês podem abrir o microfone para participar. Opa, né? Mas vamos combinar, tem pessoas do outro lado, tem pessoas que têm uma instituição, que têm compromissos assumidos, que têm conta para pagar no final do mês, tem trabalhadores que vão perder dinheiro se não ingressarem nos programas do governo federal, quer dizer. Então, são coisas que isso que tu está dizendo, né, Gilmar? Eu acho que a relação ela poderia ser muito melhor, né? Eu acho que passou-se quase 4 anos de governo e a gente continua na mesma tecla. Olha, e é com outros setores, né? Mas, enfim, Jéssica, vamos discutir um pouco. Já apresentei a Jéssica. Jéssica, como é que está a cabecinha dessas crianças para o retorno, com todo esse receio de conviver com o coleguinha, né? Como é que volta, né? Como é que
o que tu tem, assim, através dos teus pacientes, o que tu pode dividir conosco, né? Tu conhece um pouquinho da realidade dessas instituições e tu és já uma psicóloga experiente, eu queria te escutar e te agradecer mais uma vez tu aceitares esse convite. A Jéssica também é conselheira tutelar, eu acabei esquecendo de citar no início, mas a Jéssica também é conselheira tutelar, então ela tem uma visão bem abrangente. Seja bem-vinda, Jéssica. Então, boa noite a todos e todas. Agradeço primeiramente o convite, né, Mauro? Esse assunto é tão importante, né, e necessário que a gente dialogue, né? E observando a fala, né, da Gilmara, da Tatiane, me parece assim que essa falta de diálogo, né, da prefeitura gera um certo desconforto em todos os educadores, né? E isso acaba, assim, afetando a saúde mental dos educadores, dos pais, né? E é bem complicado, né? Eu queria também abrir os parênteses e dizer que essa falta de diálogo não é de hoje, né, do prefeito Marquesan, mas que em 2017, né, uma das primeiras coisas que ele fez quando entrou foi suspender o Unipoa, né, dizendo que a prefeitura não tinha essa responsabilidade com o ensino superior, que a responsabilidade dele seria com a educação infantil, né? E hoje está esse descaso geral, né, com a nossa educação infantil. Infelizmente, ele não investiu como ele falou que ia investir, né? E acabou tirando a bolsa do pessoal do ensino superior, né? Eu sei muito bem porque eu fui bolsista do Unipoa, né? Então eu posso dizer, naquele período eu estava acompanhando, né? Isso de perto, né? E hoje eu acompanho essa questão na educação infantil. Infelizmente, ele não investiu como ele falou que ia investir na nossa educação infantil. O retorno, com certeza, ele vai ser diferente, né? E a gente precisa que tenha diálogo, né? Porque a gente precisa de EPIs, a gente precisa de protocolos, a gente precisa de uma formação com os educadores, né? Para que essas crianças possam retornar com segurança, né? Porque não é só abrir as portas e acolher, né? As crianças, mas a gente precisa, né? De material, a gente precisa de recursos para que possamos abrir essas portas da educação infantil e voltar com segurança, né? Isso tá bem complicado, né? A criança ela acaba absorvendo o que os pais, né, passam para ela, né? Nesse momento elas não têm muita noção de tudo que está ocorrendo, mas elas acabam absorvendo um pouco disso, né? É claro que a gente pode pensar em estratégias, né, nesse momento de enfrentamento com elas de uma forma diferente, né, mas que elas possam aproveitar esse período com uma certa qualidade em casa com as pessoas que estão responsáveis nesse momento por elas, né, trabalhar a questão lúdica, ficar menos tempo na frente da internet, computadores, mas trabalhar com jogo de dominó, né, com quebra-cabeça, que os pais possam incentivar a leitura, né, a contação de histórias, né, e aproveitar de outras maneiras esse período que elas estão em casa. Não, bem colocado, Jéssica. Acho que essa necessidade dos nossos educadores também estarem preparados, né? Essa formação, acho que depois a Gilmar e a Tatiana poderiam falar um pouquinho sobre isso, né? É necessário, né, um tempinho para a formação, né? Uma readaptação. Os nossos educadores também estão assustados, né? Muitos deles são grupo de risco ou convivem com pessoas em suas casas que são grupo de risco, né? Eu não vi em nenhuma questão colocada, os nossos educadores não serão testados, né? O município não está disponibilizando, muito menos as crianças e os alunos não estão sendo testados. Não. Quer dizer, então, será... A princípio, não. A princípio, não, né? E, claro, contar com o bom senso das pessoas que, em caso de algum tipo de suspeito, né, a criança... Se tivéssemos um COI, Mauro, talvez nele constasse que houvesse essa necessidade.
Quem sabe quando a Prefeitura de Porto Alegre construir o seu COI, ele insira que há essa necessidade, que é algo que a gente está lutando, mas que não está acontecendo. Meninas, vocês estão com uma audiência muito boa, tem muita gente nos olhando, tá? Colaboradores. E eu queria aproveitar para dar um oizinho. Vocês deixam eu dar um oizinho, depois a gente já volta para o debate. Porque senão as pessoas estão entrando aqui, parece que a gente não. Mas eu queria agradecer. Olha, tem tanta gente que eu vou ver se eu consigo pegar algumas falas aqui. Mas, enfim, o Gil Suporte está nos assistindo, a Helenira, que é conselheira tutelar lá da micro, acho que é a 4, lá no Morro da Cruz, Partenon. Sim, descaso deste governo com a população é vergonhoso. 4 anos de retrocesso. O Jair Dimer está nos assistindo, o Roque, que foi conselheiro, o Roque Fregapani, vocês lembram do Roque, conselheiro lá da micro 2. O Moisés Alcântara, a Patrícia Teles, está dando boa noite para ti, para a Tatiana e para a dona Alexandre, a Patrícia Teles. A Eliane Vargas, dando boa noite às convidadas, a vocês. Dionifer Cardoso, a Cláudia. Ixi, tem tanta gente aqui, meu Deus. Vamos ver se... A Cacá Bueno, Marcos Lima. O Valácio também, que é presidente de uma escola lá na Lomba do Pinheiro. Já fizemos aqui um bate-papo com ele. Rosângela Melhorança. Como vamos voltar sem as mínimas condições? Eu acho que é o que nós estamos colocando, né? Dificuldade de preparamento, de compra de materiais. Neuza Guedes nos assistindo, Jacira Fátima Segato, Ricardo Dreyer, o Nelson Gabriel, a Alessandra, que é aqui do Ecoville, a Cleci Jurac, nossa ex-secretária de Educação, também está aqui nos dando a honra de assistir. Olha, as meninas aqui estão com saudade, viu, Cleci? Não que era tudo fácil, né, Cleci? Nós sabemos e tu também sabe, mas que tá dando saudade, pode ter certeza. Que bom que tu estás assistindo aqui conosco. A Maria Lopes, a Eunice Macedo, o Gil Vicente, a Lúcia Zago, a Fátima Correia, Maria Celeste, que já foi conselheira tutelar, Daniela Gazan, Léo Souza, o Nicolas, deixa eu ver que aqui tem uma pergunta, Fabiana Macedo, Lilian Rodrigues, a Locide Oliveira, Marta Freitas. Eu não vou conseguir citar todo mundo, porque é tanta gente, tanta gente. Paulo Montenegro, é isso mesmo, Paulo. Estamos debatendo arduamente o tema de extrema importância, pois temos que colocar nossas crianças em primeiro lugar. A Paula Montenegro. Marta, já falei. Olha, gente, se eu soubesse dar... Deixa eu ver se eu arranjo aqui. Daqui a pouco a gente volta com algumas perguntas. Olha aqui a Helenira. Muito certo, Gilmar. E se alguém na família das crianças está positivo, o Covid retorna para a sala de aula e coloca todos em risco, né? São essas dúvidas que estão na cabeça de todos, né? Não temos estruturas para o retorno. A Rose Melo. Sou de escola pública e toda hora uma novidade. Também. Chega pronto, né, Rose? A prefeitura está perdida nas informações. Não se entende nem com o governador. É isso aí. Arlindo Souza, Heloísa, Manuela Campos. Enfim, Tati, abre o teu microfone, Tati. Me preocupa muito, tá? Pode abrir teu microfone, Tati. Me preocupa muito, sim, porque a maioria dos pais estão trabalhando, né? Estão na ativa, né? Alguns pais conseguem fazer home office, que também não significa que conseguem dar atenção para as crianças, estão trabalhando em casa, né? Enfim, o que me preocupa são esses cuides que as pessoas têm me falado, quer dizer, outras pessoas acabaram absorvendo esses serviços sem as mínimas condições e os pais estão tendo que deixar essas crianças, né? Então, nós estamos diante disso, né? Diante de que as nossas crianças estão lá com todos os riscos, né? E nós, vocês, instituição, tendo que reabrir nessas condições. Fala um pouquinho, tu deve estar acompanhando, tá com o coração partido com as tuas crianças lá no CUITS, né? Querendo voltar, mas com todas essas questões a serem colocadas, né? De que maneira a gente sai disso, Tati? Qual é a tua visão, tu e da Alexandra? Olha lá, a Alexandra está concordando. Oi, Mauro. Eu estou muito preocupada com tudo isso, Mauro. Muito, né? Eu tenho esperança
que, se Deus quiser, as coisas vão melhorar e nós vamos voltar a fazer o que nós fazíamos, porque a gente ama o que faz, eu amo o que faço. Faço com amor, com dedicação e com muita responsabilidade. E vou fazer melhor ainda. Melhor ainda. Vou higienizar, vou cuidar, vou passar o tempo todo de olho em todo mundo. Não vou deixar passar nada errado. Eu não gosto das coisas erradas. Eu gosto das coisas transparentes para que eu deite no meu travesseiro e consiga dormir. Eu vejo assim, ó, muita dúvida. As pessoas estão apavoradas, claro, estamos todos apavorados, mas vamos abraçar, vamos voltar a dar o atendimento, porque pelo jeito isso aí vai longe. Imagina se as crianças vão ficar o ano inteiro sem vir na escola, o ano que vem já vão estar grandes e não vão vir mais. E a gente quer que as crianças guardem uma boa imagem da escola, que fique no coraçãozinho deles, na cabeça deles, as coisas boas, que é um projeto, que é a alimentação, que é o brincar, né? A proteção divina que nós temos lá dentro. E tudo isso vai passar, eu tenho certeza que nós, do Anjinho da Guarda, vamos lutar, mas nós vamos ter vitória. É isso aí, Mauro. Força, né? E assim, Mauro, e assim, a gente, claro, né, o risco da doença está aí, a gente sabe, né? Graças a Deus, ainda que essa doença, digamos que é branda, né, nas crianças, eu tive relato de muitas crianças que tiveram da nossa escola Covid, pegaram dos pais, mas não tiveram nada de sintomas, né? Elas são assintomáticas. Então, a gente precisa que as famílias tenham esse cuidado. Leva para a escola, leva só para a escola. Não leva para casa depois da avó, não leva para casa do vô, né? Leva na escola que a gente vai estar preparada para receber essa criança e volta com ela para casa à noite, né? Mas ela está muito mais segura na escola, na minha opinião, do que num lar, na casa do vizinho, né? Tem todas as questões de abuso, tem várias questões, né, que a gente sabe que a Jéssica, que é do Conselho Tutelar aqui, pode estar relatando isso depois, né? Mas então eu acredito assim muito na segurança da criança na escola. Eu acho que ela está muito mais segura, independente da doença, na escola do que isso. O que nos falta é um posicionamento da prefeitura, né? É um apoio às entidades, é respeito ao nosso trabalho. A gente não está na escola hoje ou na gestão 4 anos deles. Nós estamos há muito antes, né? A escola a nossa escola foi construída pela minha mãe, tijolinho por tijolinho, cada ano uma sala, muita dificuldade, né? Então, assim, nós temos que ser respeitados pela prefeitura. Eles têm que nos ouvir, eles têm que nos dar as condições para o retorno. Bom, vamos retornar, tudo bem, 15 dias vocês vão estudar, mas já está preparado com uma formação para nós, né? Sobre os cuidados, estarem preparados, não estão, né? O que a gente tem? Graças a Deus que a maioria das escolas tem a responsável técnica, que é a nossa nutricionista, né? Que vai fazer todo esse apanhado com as gurias na semana que vem. Então, assim, nós vamos estudar os protocolos, que eu não sei cadê os protocolos, né, Gilmar? Porque não saiu, não veio, não chegou até nós, né? Nós temos o nosso, que a gente fez, né, com a nutricionista. Então, nós vamos estar estudando aquele ali e quando chegar o deles, nós vamos ver como é que está o posicionamento deles quanto a isso, né? A gente precisa de apoio, mas eu tenho certeza que a gente tendo apoio, a gente vai longe. Porque capacidade a gente tem, né? A gente faz tanto com tão pouco todos os dias, né? Então, se eles nos dão um auxílio para comprar esses protocolos, para comprar essas EPIs, ou nos dá um norte, ou nos dá um tempo, ou nos dá uma formação, vai nos ajudar muito, né? É isso que eu espero deles. Mas a gente está feliz, pelo menos, que a gente vai começar a atender essas crianças, porque a gente sabe que tem muita criança sofrendo por aí. Eu encontro as crianças na rua e eles... Tati, que saudade da comidinha da avó Alexandre, porque a mãe vai lá na cozinha e cozinha, né? A mãe faz hemodiálise todo dia, mas depois que ela chega da diálise, ela vai dar uma geral no que tinha. Ela tá lá na diálise, ela tá me ligando. Tati, o que falta? O que fizeram hoje? Como é que tá aí? Tem isso, tem aquilo. Então, ela tá sempre no controle, né? De tudo. Então, eu tenho certeza que se a gente só tivesse um apoio maior da prefeitura, a gente ia conseguir. E nós vamos ter todo, assim, ó, eu acho que vai partir de cada gestor, né? Nós vamos ter muito trabalho, né? Eu já percebi hoje que hoje foi o nosso primeiro dia com as gurias, e eu disse, gurias, nós vamos como se nós estivéssemos começando do zero,
né? Nós vamos ter que conversar com os pais, chamar essas famílias, conversar, ver quem mais está precisando do atendimento, né? Aquelas famílias que tem alguém para cuidar em casa, que não esteja precisando do atendimento tão urgente quanto outras, dá preferência para ficar com essas crianças que os pais estão trabalhando, que não tem ninguém, entendeu? E eu estou recebendo esse retorno dos próprios pais, né? Mamãe me disse ontem, Tati, eu vou dar preferência para quem estiver trabalhando. Então, assim, ó, eu estou em casa, tá tranquilo. Depois, quando tiver mais calma a doença, quando tiver passado um mês ou um pouquinho mais, eu não vou perder a vaga, né? Eu digo, não vai perder a vaga. Então, as mães estão muito preocupadas também com isso, né? De perder a vaga. E outra coisa que eu já estou notando muito é o número de crianças que vai vir das escolas particulares, né? Porque assim, a procura já está imensa. As pessoas me ligam assim direto, me mandam mensagem todo dia, como é que tá aí? E a gente também não tem, Mauro, essa liberdade, entendeu? Antes, na outra gestão, a gente tinha. Por exemplo, chegava uma criança desesperada ou nascia um irmão, a gente ia lá, botava a criança no censo e botava a criança dentro da escola. E agora não, a gente não tem mais liberdade para nada. Para mexer no censo, para tirar uma criança, para botar uma criança. Aí vem a criança lá da Zona Sul, né? Eles mandam para cá. A criança vem 2 dias e não vem mais, porque é muito longe para a criança vir. Enquanto a criança do lado da escola não pode ser colocada na vaga. Isso não é, Gilmar? É um absurdo, né? É um absurdo. Então, assim, é todas essas dificuldades que a gente tem com essa nova gestão, assim, que é impossível. Não tem ninguém para nos atender, não tem ninguém nem para nos dar o elogio. A gente gostava de receber uma visita, né? Das coordenadoras pedagógicas, do pessoal lá do pedagógico, chegava, que lindo esse trabalho, que bom. Nunca mais, né? A gente não tem essas visitas, não tem elogio, não tem nada. É tudo por e-mail, é tudo muito automático, e a gente sente falta disso, né? Sente falta daquela pessoa, nada substitui o ser humano, né? Nada substitui. Então, a gente sofre por isso também. Essa relação, assim, mais próxima, realmente, também é outro ponto aí que, né, não é só a falta de diálogo, mas um suporte, né? Para o suporte, né? Uma presença, às vezes, física, ela tem uma diferença. Agora, Tati, tu tocaste num ponto que eu também debati com os outros, em outras lives em relação ao assunto, porque é o seguinte, eu recebi lá na Câmara o sindicato e teve uma reunião remota, né? E uma das nossas sessões, e teve a presença de várias instituições particulares. Vocês conhecem, muitas fecharam. Muitas. Olha, Tati e Gilmar, assim, em definitivo, não temos a mínima condição de manter essa estrutura aberta, o nosso aluguel é altíssimo, tentamos renegociar com o proprietário, conseguimos baixar, mesmo assim é insuficiente, os custos estão aí, enfim, fecharam as portas, tá? Estão numa dificuldade, né? Gostariam de também poder reabrir, inclusive uma vereadora apresentou um projeto interessante ele, mas eu acho que não tem que ser na lei, isso tinha que ser uma coisa que o executivo tinha que construir. Por exemplo, eu queria propor que para filhos de médicos, de policiais, as vagas, né, porque são aqueles que não têm o que fazer, continuar na ativa, enfermeiros, enfim, na área da saúde. E eu disse, olha, vereadora, o mérito eu quero votar a favor, só que eu acho que não pode ser por lei. O prefeito tem que chamar lá as instituições e achar pactuar algo que possa acontecer, se é possível, né? Não é o vereador que tem que ter. Mas, enfim, bom, aí tem, juntamente com isso, o fechamento da rede particular, há um desemprego enorme, há uma diminuição da renda, então vamos combinar, tem um sistema público que já não há... E ainda assim, ó, os pais que estão trabalhando, que precisam da escola, estão tendo que deixar de trabalhar porque não tem quem cuide do filho. Então, assim, ó, como é que essa família vai se sustentar? Se ela está trabalhando e não tem com quem deixar essa criança. Então, eu ouço esse relato também da comunidade das mães, né? Tati, se eu não voltar até o dia 5 de outubro, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que pedir demissão do meu trabalho, porque eu não tenho com quem deixar. Então, eu fico assim, ó, se eu pudesse acolher, assim, trazer para minha casa, eu trazia, né? Porque eu fico muito preocupada com eles, muito preocupada. O sistema que já está pressionado já está muito mais do que antes, ficará mais. A palavra está contigo, meu amigo.
Então, é que a gente trabalha muito. Algumas funcionárias, apesar de estar em suspensão, deixei muito livre que parte da equipe pudesse, que a gente continuasse com manutenção de vínculos, tanto para a equipe quanto para as crianças. Então, ela falando, eu estava pensando no tanto que a gente fala da palavra empatia, de que a gente acaba tendo isso com esse momento. É muito difícil ele, né? Julgar, se colocar no lugar do outro é tão importante, daquela mãe que precisa, mas daquela mãe insegura, da colaboradora, da equipe que fica também angustiada desse retorno sem um cuidado, sem um amparo, sem um alicerce. A gente entende a família que precisa até da alimentação. A gente entende aquela família que a criança já está com a saúde mental tão abalada, saudade dos colegas. Então, assim, é um momento de tanta empatia, de que a gente tem que... mas a gente precisa... Aí a gente acaba se sentindo, nossa, vontade de abrir as portas, mas abrir sem segurança, sem um amparo, sem uma questão... Nossa, é um momento extremamente difícil, que ele deveria ter sido começado a trabalhar, não agora. A gente não deveria ter excluído a equipe. A gente tinha que ter mantido elas com todo um suporte e já ir se trabalhando e preparando um espaço que já estivesse preparado para que fosse gradual esse retorno. Então, assim, lá de novo a gente acaba falando em planejamento, lá de novo acaba se falando da falta de diálogo, da falta da empatia com a situação do outro. Fechem as portas e agora abram as portas e voltou em março. Então, assim, é um momento extremamente difícil de se colocar no lugar dessas famílias, de colocar no tão abaladas que eles estão. Porque, assim, no sentido financeiro, no sentido psicológico, no sentido da doença. Se eu mando meu filho fica doente, como eu vou me sentir? Eu precisava trabalhar, mas eu também me sinto insegura de mandar meu filho para uma escola que não está preparada, né? A gestão se coloca que, olha, financeiramente a gente não tem como manter os EPIs e reestruturar a escola, reestruturar as salas, porque até onde entendo, o pedagógico também vai mudar. A gente não tem mais o pedagógico que se tinha antes. E se alguém achar que ele existe, está equivocado. Foram 4 anos de uma graduação, 2 anos de uma pós-graduação, 25 anos de educação infantil. E ela, a partir desse momento, tem que ser revista. Eu trabalhava com afetividade. Como é que vai ser feita a afetividade a partir de então? Os espaços, eles vão poder ser compartilhados? Porque vai ter que ser higienizado a cada compartilhamento. A gente não tem um todo disso. Então, ficamos 6 meses acreditando que, enquanto isso, a nossa Secretaria de Educação estava pensando a esse respeito. Eu entendi que viria um documento orientador que nos mostraria, que nos daria norte. Gilmara, esse prefeito ficou 6 meses, eu acho, às vezes, assim, embriagado com a mídia que ele teve, porque, imagina, também não foi comprado respiradores, não foi feito o hospital de campanha. Quando chegou a bandeira vermelha, chegou o pico, parou de novo a cidade, quer dizer, coisas desse tipo. E aí, ficaram 6 meses parados. 6 meses. Quero te cumprimentar e uma coisa seguinte: as nossas crianças da rede pública municipal, vamos deixar o Estado de lado, vamos falar do município, elas não receberam absolutamente nada. A promessa do tal do corte, não ganhar, não aconteceu. Nada. Fecharam, as cozinhas poderiam ter sido usadas para aquelas famílias. Sim. As nossas crianças, e claro que talvez não seja a única refeição na escola, mas a principal é na escola, de muitas crianças. Inclusive, sim, isso, a refeição principal é feita com vocês. Aliás, vocês têm 5 refeições para uma criança, não é? Então, é isso, né? 5, né? Então, assim, vocês mesmos poderiam ter sido, talvez, de certa forma, as cozinhas terem atendido, né? Não aconteceu. O teu microfone, Gilmara.
Por que 6 meses não foi necessário e agora é necessário? Essas pessoas não sentiram fome, nem tiveram necessidade? Vamos pensar em manutenção de vínculos. Essas crianças não poderiam ter recebido... nós fizemos os pacotinhos do amor lá da escola. Foram saquinhos com atividades para trabalhar a manutenção de vínculos, saúde mental e cognitivo com as crianças. Então, a gente queria mais ou menos mapear como eles estavam se sentindo. Então, fizemos esses materiais. Esses materiais foram construídos com a Universidade de Saúde de Porto Alegre. Queria até agradecer a Aline e a Cristina, que são professoras da UFSPA e que fizeram um trabalho brilhante, não só com a equipe de colaboradoras voluntárias, porque como as meninas estavam em suspensão, elas fizeram esse trabalho voluntário. Então, penso, por que não fizemos esse trabalho durante esses 6 meses com as crianças? Ok, eles não poderiam entrar na escola, mas por que não manter equipes de profissionais que tivesse ficado sendo qualificado e continuar com a manutenção de vínculo? E oferecer alimentação, porque nós fizemos isso. Nós conseguimos uma doação de quentinhas e fizemos carreteiro, fizemos feijão, fizemos bolo, E de 15 em 15 dias, para a criança não se sentir abandonada pela escola, nós entregávamos, com todos os cuidados, com os protocolos, todo mundo só podia entrar de máscara, a equipe que estava trabalhando e entregando de luva. Enfim, isso conseguiu ser feito. Isso é possível? Isso foi possível. Mas não foi uma iniciativa ou porque a gente teve um suporte, um apoio. Foi porque as profissionais seguiram buscando esse contato com as crianças e com as famílias, porque eu não posso abandonar as pessoas durante 6 meses e hoje voltar sem saber como elas passaram esse tempo todo, sem ter tido um mínimo de retorno. Enfim, era possível, mas ele não pensou nisso. A Secretaria de Educação não pensou nisso. Não. Agora vamos abrir a porta, entra todo mundo e nem precisa saber como estão. É só abrir e deixar todo mundo sem um preparo. Inclusive as crianças. Nenhuma entrevista, uma anamnese, eu preciso saber o que aconteceu nesses 6 meses e o que essa família precisa. Porque no momento eu estou achando que ele está precisando da comida da escola, mas daqui a pouco ele precisa de um acolhimento, que a Jéssica, com uma equipe, possa dar um atendimento para a saúde mental dessa mãe, que a gente também não sabe se não sofreu violência dentro de casa. A gente não sabe se a criança, a mãe, o que ela presenciou nesses 6 meses. Então, eu abro a escola, mas não acolho. Então, eu amo essa criança ou eu só quero fazer um cuidador? Porque se eu não me preocupar com a questão psicológica da equipe, das crianças e das famílias, eu não estou cumprindo meu papel como escola. Eu sou um cuidador. Então, se não nos preocuparmos e que bom, de novo eu volto a falar, a Jéssica está aqui, de pensar na saúde mental da criança, de pensar na saúde mental da família, de pensar na saúde mental do colaborador. É o primeiro passo, é mapear o que aconteceu nesses 6 meses. Não é só alimentar. Sim, as pessoas precisam de comida, precisam, mas elas precisam de um olhar diferente, uma visão. Eu, quando me entendo numa gestora de uma escola infantil, eu não posso olhar a cozinha. Eu tenho que olhar todos os espaços. E tudo é importante quando se trata de vidas. Alimentar o corpo, alimentar a alma, o psicológico. Esse momento é um momento de empatia, de cuidado, do olhar no todo da criança, da família. Por quê? O colaborador que vai atender essa criança é uma rede. O colaborador precisa estar bem para receber bem essa criança, que vai chegar em casa e precisa estar bem para ser... para ser inserido nessa família, que a gente não sabe se não está desestruturada, desorganizada. Eu preciso mapear para fazer um breve apanhado desse todo deles, que também foi construído junto com a equipe de trabalho hoje, foi finalizado, e junto com a equipe da universidade. Então, vamos mandar amanhã, estamos fazendo nós o protocolo junto com elas, mas precisamos sim do protocolo que vem da Secretaria de Educação, que nos dá a base. No momento que construímos nós esse protocolo,
ele passa a ser nosso. Quando nós temos o orientador, ele é o da prefeitura, que nós vamos adequar ao nosso. Porque ainda não consigo acreditar nessas questões de EPIs não serem tão importantes. Ele falou em mínimo de segurança no e-mail de hoje, né? Que nós deveríamos abrir com o mínimo de segurança. São vidas. Vidas é o máximo de segurança que eu preciso trabalhar. Enfim, Mauro, são essas nossas visões. Eu quero escutar a Jéssica, porque tu tocaste aqui bastante na área dela, né, Jéssica? Sim. Os devidos cuidados que nós temos que ter para a saúde mental das nossas crianças, né? Jéssica, abre o teu microfone. Uhum. Sim, eu acho que ela trouxe algo bem importante, bem pertinente, né? A manutenção desse vínculo com as famílias, com as crianças, isso é muito importante, né? E que bom que a sua escola tem feito isso, né? E se outras puderem dar essa continuidade, né? Esse vínculo é super importante, essa manutenção, essas atividades que foram feitas, foram entregues, né? E sim, perceber como que esses alunos estão nesse período, né? É extremamente necessário mesmo. E dizer que sim, eu estou atendendo e estou também à disposição, se vocês precisarem. Que legal, olha aí, a Jéssica tem um trabalho comunitário muito legal, assim, né? Olha, ela tá, assim, ela não tá abrindo todo o jogo aí, ela tá resumido nas palavras, ela é uma psicóloga muito experiente, tem um trabalho forte com adolescentes e está se colocando... Na verdade, a Jéssica é uma grande ouvinte. E com Ela... duas professoras, né, Tatiana, no mesmo espaço, porque professoras falam. E a gente estava muito calada, na verdade, a gente estava com mordaças. E o Mauro abriu esse espaço. O Mauro é um grande parceiro da Dutra Jardim, mas principalmente nós somos admiradoras dele, tanto eu quanto a nossa dirigente, em função de uma fala dele. Sempre achei o nosso secretário de Educação com um grande... uma incógnita, né? Eu não sabia dele, mas achava que era uma percepção minha. E o Mauro parece que leu meus pensamentos e disse: secretário, o senhor é debochado? O senhor tem um semblante debochado ou o senhor é debochado? Eu disse: muito obrigado, o Mauro me representa. Vou te contar. A gente, às vezes, alguém tem que dizer, eu sim, sabe, gurias, eu fiquei na Câmara, assim, não na oposição, independente, né? Eu sou oposição, se é ruim, se for bom, você é apoiador. Para mim, o que é bom para as pessoas é o meu poder. Mas a minha independência me deu o direito de falar o que eu quero, né? Então, eu realmente ponho o dedo na ferida. Esse 17 de abril, que a gente não vai esquecer, eu fui lá para a Justiça brigar, olha, briguei com eles para eles saberem que eles têm que respeitar as pessoas, respeitar quem está na luta, ninguém chegou aí por acaso, tem uma caminhada, né? Então, a gente faz isso. E que bom que eu tenho vocês, parceiras, que podem aqui contribuir com essa noite muito boa. Muitas pessoas participaram. Eu acabei aqui não lendo, vamos ver aqui que é a Fabiana Souza. Deixa eu ler algumas aqui, porque nós estamos já encerrando o nosso tempo. Mas muitas pessoas participaram. Tivemos uma audiência aqui com mais de 150 pessoas nos assistindo. Imagina, é uma reunião com 150 pessoas, né, que escutaram vocês aqui durante uma hora. Mas a Fabiana Souza diz o quê? Parece que ninguém quer assumir, ou seja, tal, com isso, o protocolo, tá isso aqui, botando protocolo que a prefeitura realmente quer passar a responsabilidade para vocês. Essa é a realidade, né? Muito bem colocado pela Gilmara, essa gestão ultrapassa os limites do aceitável. Eu diria que são as duas coisas, inabilidade e falta de respeito. Não estamos preparados para nenhum retorno escolar, falta muita estrutura para um possível retorno. Aqui o João está falando. Rose Melo, estamos perdidos e abalados emocionalmente. Como podemos ajudar as crianças? Isso é para ti, Jéssica. Como podemos ajudar as crianças sem um suporte, nem orientador? As escolas têm o medo de muitos professores, está difícil. Tá? O Vitolim, que é conselheiro também tutelar. Boa noite, Mauro, amigão, sempre defendendo educação e qualidade. Enfim, gente, olha, foi uma hora que nós passamos aqui juntos. Olha aqui, vamos ver aqui a Paula.
Fiquei sabendo ontem, perdão, e hoje eu recebi uma ligação da escolinha do meu filho, que é conveniada, dizendo que a partir de tal dia a escola vai estar oferecendo almoço para alguns alunos, que a partir do dia 5 de outubro voltaria às aulas, se eu tenho interesse em mandar meu filho. As escolas devem estar consultando, né, aqueles pais que realmente querem que volte. A vaga ficará garantida, né, Gilmara? Tu já falaste, né? Mauro, eu não sei se tu já abriste um espaço para as mães nesse teu canal. Vamos combinar que agora, falando com o Mauro, todas as pessoas estão aqui, que estavam amordaçadas, estão podendo falar. Eu acho que, nossa, hoje vai ser um dia muito significativo para mim, porque é muito angustiante a gente não conseguir colocar toda essa inquietude de dizer, famílias, eu queria abrir essa escola, só que a gente quer abrir com qualidade para as crianças, entende? A única luta que nós estamos tendo é de sim atender eles, mas com qualidade que eles merecem. É essa a nossa inquietude. Quanto a essas datas, como hoje ocorreu essa questão, por isso que eu acho sempre importante, e vendo que não há um planejamento, esperar. A gente está aguardando, isso está sendo uma novela, quase que mexicana, que a gente está aguardando as cenas dos próximos capítulos, porque o que se diz de manhã não comunga com o que é informado à tarde. O e-mail que é de um dia não fecha com o que vem no outro. E eu não posso criar expectativas nas famílias. Quanto aos funcionários, vamos começar a trabalhar o protocolo, vamos começar a trabalhar o retorno, manutenção de vínculos, mapeamento do que está acontecendo. A reorganização, nossa instituição está muito depredada. A nossa instituição, houve muito temporal, houve muita chuva, nosso toldo. Então, assim, precisa de um cuidado que eles até então tinham. Já ouvi falar da escola da Tatiana, uma escola muito cuidada também, mas, assim, a manutenção e o zelo que a gente tem, pela fala da Alexandra, o que ela mais preserva é um espaço de qualidade para a criança. Nós não queremos só recebê-los, mas queremos recebê-los com o que eles merecem, que é qualidade. É essa a nossa briga. Aqui não é brigar não abrir, é abrir com qualidade, com respeito e principalmente com o que as nossas crianças merecem. Elas não são diferentes de nenhuma outra instituição porque elas são de escolas comunitárias ou conveniadas. Elas merecem o que é de melhor, e é isso que a gente luta por elas. E não é esse momento que elas mais precisam, elas, as famílias e as crianças, que nós não vamos, e as professoras, que nós vamos deixar. Porque aqui a Alexandra defende as crianças, mas ela tem uma equipe que trabalha para ela, e ela precisa defender essa equipe. Ela tem essas famílias. Então, assim, quando se luta, eu não luto por uma causa, eu luto por várias causas. E vi hoje da Tatiana e da Alexandra, na fala linda que ela teve de amor à educação, de que é isso, que a nossa luta é pelo melhor, pelo que eles merecem, e que é um direito deles assegurado. O município é obrigado a apanhar essas crianças, a acolher, a salvaguardar eles com qualidade. Não é de qualquer jeito, não é abrir uma porta e entra para dentro. Nós somos colaboradores, parceiros. Mas acho que era bom abrir. Vocês abrirem os microfones. Eu gostei muito da sugestão, daqui a pouco a gente falar um pouco com os pais também, né? Os pais precisam ser ouvidos. E eu quero deixar também vocês, também sempre o nosso gabinete aberto, sugestões, daqui a pouco a gente pode construir outras lives que venham a debater assuntos que estão oportunos, né? A gente está aqui para dividir as incertezas que nós temos em relação a uma reabertura, tanto o olhar dos educadores, das escolas, né? O olhar dos pais, quer dizer, todos nós queremos, claro que a gente quer voltar ao normal. Esse normal vai demorar, depende ainda de vacina, as pessoas estarem imunes ao vírus. As nossas UTIs não diminuíram, né, significativamente, nós estamos aí com quase 90% de ocupação, é uma preocupação geral, né? Enfim, né? Eu quero aqui... Abre os microfones, gente, para nós poder dar um tchau geral, pode abrir os microfones. Eu quero agradecer, Gilmar, Jéssica, Tatiana e Alexandra, muito obrigado pela disposição de vocês. Que bom que eu
posso ter vocês aqui contribuindo com esse debate, eu quero sempre que vocês possam contar conosco, com o nosso gabinete, com a minha equipe, para as lutas, para as bandeiras de vocês. E o meu papel na Câmara, um deles, o que eu mais me dedico é poder lutar por mais recursos, né? Por mais qualidade de educação na nossa escola. Isso sim é transformador, né? Sabe o quanto é importante, né, que as nossas crianças tenham educação de qualidade para que nós possamos construir oportunidades, pelo menos parecidas, né, aos filhos, né, às crianças que têm educação privada. Eu acho que é muito possível, eu acho que mais que o nosso país tem uma grande dívida com o povo brasileiro. Tá? Então, continuo na minha caminhada e que bom que vocês estão lá na ponta fazendo e entregando, Alexandra, o que há de melhor para essas crianças. A gente, Jéssica, o tempo está passando e a gente está, né, mexendo e melhorando vidas, né? Aquelas crianças estarão muito melhor. E no momento que a felicidade da gente quando a gente vai... Essa semana eu tive que ir num banco, né? Posso falar o nome do banco aqui, o Sicredi. Cheguei lá e olhei aquele menino e disse, conheço esse menino de algum lugar. Esse menino é o William. Aí, mas ele estava com o crachá virado, né? Digo, não, deve ser só parecido. Cheguei lá, o nosso aluno trabalhando no banco. Olha, me emocionei. Falei para a mãe chorou. Digo, olha que legal, né? Tu chegar nos lugares assim, a escola tem 40 anos, e saber que a gente foi muito importante. Ele disse, eu não esqueço um segundo daquela escola. Eu não esqueço da comidinha, eu não esqueço das atividades, eu não esqueço da pracinha. Então, assim, saber que a gente marcou a vida desse menino, né? Fiquei tão feliz quando eu vi ele lá. E assim é toda a comunidade, quando a gente passa, eles dizem, né? Eu lembro, eu fiquei lá na escolinha. Né? Eu digo, eu lembro de ti. As carinhas não mudam, né? A gente não esquece deles. Muito bacana. Jéssica, olha, tu te comprometeste aqui e dá apoio para as escolas. Então, as escolas vão te acionar. Sim, pode acionar, sim. O serviço de psicologia... O serviço de psicologia na periferia está ativo, né? Isso é um projeto que eu criei em 2019, que iniciou aqui no Rubem Berta, né? Hoje está agindo de uma forma itinerante em outras comunidades também, mas está nativo, está retornando, né? Que legal. Está se adaptando e retornando aos pouquinhos. Bom, obrigado, Jéssica, por também aceitar o estar conosco. Gente, fiquem bem, contem comigo, tá? E eu sei tranquilo que vocês vão encontrar caminhos para a gente fazer um retorno seguro, pactuado, e que as coisas gradativamente vão voltando ao seu normal. Tá certo? Uma boa noite, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado por essa horinha de debate tão importante. Valeu! Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.